Acho que já está. Vamos lá. Pronto. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Felipe Almeida. Vou ser o vosso anfitrião para este primeiro evento da nossa agenda de hoje. E, antes de mais, eu gostava de agradecer a participação de todos e agradecer pelos nossos apoiadores, que são a Quebra Tour, o Dux Taberna Urbana de Coimbra e a Tamires Mourão Fisioterapia. E agora eu gostava de falar do evento de hoje, mas antes gostaria de anunciar também que esses apoiadores irão oferecer prêmios, que são nomeadamente uma viagem para Salamanca pela Quebra Tour, um voucher de consumação de 30 euros no Dux Taberna Urbana em Coimbra e uma sessão de fisioterapia ou de massagem terapêutica, a escolha do ganhador, oferecida pela Tamires Mourão Fisioterapia. E nós discutiremos mais isso ao final do nosso evento, que terá um quiz e contaremos com a participação de todos também. Bom dia, Eliana. Bem-vinda. Bom dia. Bom, vamos falar dos prêmios depois e agora vamos ao evento principal, que é a Masterclass de Hidrogênio Verde, apresentada pelo professor Rui Costa Neto. O professor Rui Costa Neto é graduado em Engenharia Química pela Universidade de Lisboa, com mais de 20 anos de experiência na área de energia e hidrogênio, e hoje é professor na Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona em Lisboa e também investigador de hidrogênio verde no Centro de Inovação em Animais do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Professor, muito bem-vindo. Bem-vindo à nossa PES Week. É um prazer poder contar com a tua participação. Ok, muito obrigado, Luís. Obrigado a toda a organização do PES pelo convite. Tenho todo o gosto de estar aqui a falar sobre este tema que tanto me é apreciado, não é? Pronto, eu vou-vos trazer aqui alguma informação sobre o hidrogênio e sobre perspectivas. Alguns aspectos têm a ver com um bocado a minha visão e com alguns números que eu vos forneço, números atualizados, aqui sobre realmente aqui os aspectos do hidrogênio verde e porque é que o hidrogênio verde realmente é um combustível com futuro, é um combustível que potencialmente nos virá substituir o petróleo. Vai ser o novo petróleo verde. Então, eu vou passar aqui para partilhar aqui a minha tela. Ok, força. E vou começar aqui a apresentação. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Pronto, feitas aqui as apresentações, a grande questão que se coloca é porque é que o hidrogênio realmente é indispensável, não é? É muito fácil perceber que o hidrogênio é indispensável, é imprescindível, porque é essencialmente a matéria-prima para fazermos praticamente tudo, todos os componentes, quer de baterias, quer de polímeros, plásticos, tintas, quase toda a matéria-prima que está de base, os combustíveis, o metanol, que é utilizado como solventes em muitos dos processos, realmente é feito de hidrogênio. O hidrogênio, essencialmente, é uma commodity que a produzimos já há muitas décadas, há mais de 100 anos, e que vamos continuá-la a produzir durante milénios. Pronto. É uma matéria-prima que vamos utilizá-la para sempre. Então temos essencialmente aqui a indústria química de base, né, as petroquímicas, que são os principais consumidores do hidrogênio no cracking catalítico para partir moléculas longas para moléculas mais pequenas, que têm mais procura no mercado, não é? Quer a gasolina, quer o gasóleo. Nas agroquímicas, para a produção de amoníaco, para produzir o nitrato de amónio, para fertilizarmos o solo e para permitirmos produzir alimentos para todos a nível planetário. E também através do metanol, para produzir quase todo o tipo de polímeros que utilizamos na nossa sociedade moderna. O hidrogênio realmente permite-nos também construir os para-choques dos próprios veículos, os materiais dos bancos, os polímeros, o aço da estrutura, a chapa, ou seja, o hidrogênio é utilizado não só como um agente redutor em todos esses processos, realmente nos permitem transformar, por exemplo, óxido de ferro em ferro e, por sua vez, em aço para construirmos quase todo o tipo de infraestruturas que utilizamos. Ou seja, a cadeia de valor do hidrogênio. O hidrogênio realmente pode ser produzido de muitas vias, não é? A via que é defendida agora, não é? E a via que é sustentável e que terá futuro é realmente aqui através das renováveis.
em que podemos eventualmente produzir o hidrogênio a partir de energia elétrica nuclear, mas teremos a dependência dos combustíveis nucleares e tudo o que está associado ao nuclear. Podemos também produzir os combustíveis fósseis, como já fazemos, a partir do metano, do steam reforming, que é o processo dominante da atualidade para produzir hidrogênio para estes processos que eu mencionei. Mas se produzirmos a partir de energias, ou até podemos mesmo utilizar a eletricidade que está armazenada, de renováveis ou não, fornecer a eletricidade verde à rede e podemos aí, quer descentralizadamente, quer centralizadamente, podemos produzir o hidrogênio a partir da eletrólise, não é? Em que combinamos eletricidade verde ou não, mas preferencialmente verde, e água para produzir mais hidrogênio, em que estamos a transformar água nos seus constituintes. Esse hidrogênio pode ser distribuído por gasodutos ou pode ser consumido exatamente no local da produção. Então, se tivermos estações de abastecimento, podemos produzi-lo no local. Esse hidrogênio podemos utilizá-lo diretamente em pilhas para produzir novamente eletricidade, que pode ser à rede ou para aplicações específicas para a indústria. E podemos também produzir calor, ou seja, não produzimos eletricidade, produzimos calor e podemos incorporar também ou não esse calor em aplicações de uma forma útil. Podemos também queimar o hidrogênio em turbinas a gás para produzir energia em larga escala, como fazemos atualmente com o metano. Ou seja, o hidrogênio realmente tem uma versatilidade total. O hidrogênio permite-nos também, no futuro, ou de uma forma liquefeita, ou de uma forma de amoníaco, ser utilizado em barcos, pode ser utilizado em veículos de logística, em Ubers, em táxis. O tempo de espera para o abastecimento é crítico. Não é? Então, o hidrogênio é parecido à gasolina ou ao diesel. A pessoa na estação de abastecimento abastece pura e simplesmente em 5 minutos o veículo, como faria com o diesel ou a gasolina, com a diferença em que no escape sai vapor de água. Pode ser utilizado também em comboios, em linhas não eletrificadas, em linhas que, ou seja, colocar pilhas de combustível em comboios é muito mais competitivo do que estar a eletrificar a linha. Utilizando a captura do CO2, podemos eventualmente produzir combustíveis sintéticos, hidrogênio mais CO2, podemos fazer metano, podemos fazer metanol, podemos fazer dimetiléter. Isto são processos extremamente dominados que existem há décadas, não é? São peças antigas que agora têm um encaixe num contexto novo. Então, estes combustíveis sintéticos eventualmente também nos permitirão ajudar numa transição mais gradual, porque o hidrogênio na forma líquida, uma forma de metanol, compacta muito mais energia do que se tivermos a forma gasosa. Então, isto pode nos ajudar realmente aqui na transição, estes combustíveis sintéticos, desde que eles sejam feitos de queijos de captura de emissões cinzentas, como a produção de eletrólise verde. Okay? Podemos fazer upgrading de biomassa, podemos aqui produzir os fertilizantes, como eu já referi, a produção dos metais como agente redutor é matéria-prima essencial. Indústria química, todo tipo de processos da indústria química, o hidrogênio, muitos deles está lá. E também podemos queimá-lo usando tubagens do gás natural já pagas, em que o investimento já foi feito. Podemos usá-lo como um aditivo para distribuir pela rede de gás natural dos países, justamente para transportar energia por essa via. Ou seja, o hidrogênio realmente tem aqui uma possibilidade, tem aqui uma versatilidade total. O hidrogênio, porque é que ele, em termos de forma de armazenar energia, é extremamente interessante. Para além de, se compararmos aqui, os ultracondensadores armazenam bem energia em poucos instantes. Os flying wheels até minutos. As baterias armazenam bem até na escala de horas, até um dia, não é? O ar comprimido também na escala de dias. A bombagem reversa em barragens entre dias a semanas, não é? Que é talvez a nossa forma mais barata de armazenar energia elétrica, através da bombagem em barragens. Mas o hidrogênio pode eventualmente estender-se até entre estações, produzir no verão para consumir no inverno, e aqui o hidrogênio é completamente disruptivo face a todas as outras formas de armazenamento de energia. Okay? No que diz respeito aqui este diagrama que eu costumo mostrar com frequência, justamente para mostrar que realmente qual é a dependência energética de Portugal. Isto são os dados de 2015, mas para 2021 não variaram essencialmente grande coisa. Aqui demonstra-se que, em termos de energia primária, as renováveis representam ainda muito pouco. Não é? Há quem diga que temos muitas renováveis, temos excesso de renováveis, mas como se pode ver aqui, no mix energético de Portugal, as renováveis ainda têm uma representatividade muito pequena para a eletricidade. Temos aqui o gás natural, o hidrogênio permite substituir aqui grande parte de importações de gás natural. Com a eletrificação da mobilidade,
podemos eventualmente substituir aqui grande parte desta fatia. Nós nunca vamos deixar o petróleo até 2050, mas eu acredito que há aqui grande espaço para substituição de grande parte do petróleo na mobilidade, através do hidrogênio, através também da eletrificação com baterias. Portanto, há aqui um grande espaço e o hidrogênio tem aqui um grande papel para fazermos isto. Há aqui uma grande... Pronto, e nesta imagem apenas quero demonstrar realmente a grande dependência que em Portugal e os países da Europa em geral temos face ao petróleo. Então, realmente, temos que arranjar alternativas e temos que arranjar soluções. Não podemos só ficar a depender de importar petróleo de outros e sujeitos à variabilidade do preço do petróleo, não é? Quando podemos produzi-lo no nosso próprio país com água e energia solar, ou energia eólica, ou hídrica, ou o que for. Neste slide aqui, eu apenas quero mencionar aqui as provas irrefutáveis do aquecimento global. Ainda existem alguns céticos. Isto é apenas uma forma de realçar este aspecto. É demonstrado claramente em referências que as concentrações de CO2 estão a aumentar, é uma coisa inquestionável, que o nível das águas do mar está a subir como nunca antes subiu. O degelo da Antártida é inquestionável também a partir das imagens de satélite e também neste caso é a destruição dos glaciares devido ao aquecimento global. Isto também nunca aconteceu nem cerca de 2000 anos. Aqui nesta imagem temos aqui mais ou menos a reconstituição da temperatura média até cerca de nos últimos 2000 anos. Okay? Isto aqui são os dados, são realmente a temperatura observada e medida desde há 150 anos para cá. Okay? Então, como é claramente demonstrado, estamos a aumentar aqui a temperatura do planeta, é uma coisa inquestionável. No que diz respeito, fala-se que realmente a temperatura está a aumentar, mas que podem ser variabilidades naturais, não é? Ou seja, pode ser atividade solar ou as emissões dos vulcões, não é? E claramente esta imagem demonstra que só a atividade solar e os vulcões não teriam este contributo para o aumento da temperatura média da atmosfera. Realmente está a aumentar e as causas são humanas. São as nossas atividades que promovem esse aumento. No que diz respeito aqui a outras provas irrefutáveis, são os extremos climáticos. Cada vez que temos dias mais quentes e dias mais frios no inverno, temos realmente um clima cada vez mais extremo. Temos chuvas torrenciais, como vimos este verão, em pleno verão na Alemanha. Tivemos realmente algumas aldeias devastadas por esses efeitos que nunca acontecia isto há 100 anos para cá. Não é? São realmente fatores e que estão relacionados certamente com a nossa atividade. As trecachemas, fogos florestais muito mais frequentes e também a acidificação do oceano através do ciclo do CO2. Ou seja, o CO2 é dissolvido na água da atmosfera, forma-se ácido carbónico e esse ácido carbónico vai acidificar os oceanos para permitir também dissolver o carbonato de cálcio dos corais. Então, a partir da perda de massa de coral é possível saber realmente que está relacionado com a acidificação da atmosfera e das nossas emissões. O que só pode observar também aqui na atmosfera, que era as mudanças do ciclo da água, não é? Agora, com a elevação da temperatura, temos muito mais água no estado gasoso. Então, o facto de termos mais água no estado gasoso permite uma evaporação de água mais rápida e o que faz também que geremos uma precipitação mais intensa. Não é? Então, tudo isto nos altera um bocado aqui o ritmo do planeta. No que diz respeito aqui aos gases com efeito de estufa, há vários responsáveis, não é? Mas os principais setores são essencialmente aqui os transportes. Os transportes são os grandes responsáveis, quer os transportes pesados, ligeiros, de cargas. Aqui temos aqui o setor da aviação internacional e transportes marítimos, que são de todas estas linhas as que estão realmente a crescer aqui ao longo dos anos, desde 1990. Okay? Os outros setores temos que também melhorar no que diz respeito à forma como utilizamos energia, temos que melhorar a nossa eficiência energética, mas realmente aqui o setor dos transportes tem que ser talvez os setores que têm que ser mais atacados para tentarmos minorar aqui o problema. No passado, porque é que se fala só agora de hidrogênio verde? Isto são coisas já muito antigas, não é? São peças muito desenvolvidas e muito conhecidas, porque é que só agora é que faz sentido voltarmos a falar nelas? No passado não fazia sentido estarmos a produzir hidrogênio cinzento a partir do Steam Methane Reforming, não é? E dizer que era isento de emissões, porque lá, ao produzir como produzimos hoje, sabemos que estão muitas emissões associadas de CO2, não é?
Então, produzindo hidrogênio a partir de eletrólise, estamos a transformar a água nos seus constituintes, então não temos qualquer emissões associadas. Isto só é possível graças ao custo que a energia solar e eólica está muito abaixo, o custo por megawatt muito abaixo da energia do carvão. Os preços atuais que vivemos hoje no setor energético, há estudos que demonstram que não estão de forma alguma relacionados com as renováveis. Estão apenas relacionados com a especulação de mercado e com os custos das energias convencionais carbónicas. Okay? O que possibilitou também isto foi realmente a queda do preço dos painéis fotovoltaicos e também da energia eólica. Então, combinando aqui uma série de fatores, isto aqui alinhou todos os astros no sentido de podermos ir na direção da economia do hidrogênio. Isto foram aqui as grandes forças diretoras. E porquê é que isto é interessante para Portugal? É interessante porque Portugal, quer a Espanha, a Península Ibérica, aqui o norte também da África, estamos numa região privilegiada e que temos uma quantidade elevada de horas de sol por ano, então temos aqui o local ideal para colocar centrais solares, justamente para produzir hidrogênio verde e para produzir o nosso próprio combustível e não depender tanto de importações do exterior. O que eu vos mostro aqui nesta imagem são essencialmente aqui as emissões. Atualmente, em todo o planeta, emitimos 40 bilhões de toneladas de CO2. Então, aqui em título de exercício, para capturarmos isto tudo, íamos necessitar, ou seja, esta estação que está aqui é uma estação está desenvolvida, que já está a funcionar. Vocês conseguem ventilar a atmosfera, ir lá capturar os 0,04% de CO2 que existe e transformá-lo em carbonato de cálcio. Este carbonato de cálcio é o carbono inorgânico, não é? Que é possível depois de voltar a devolver à Terra. Então, uma central destas consegue, essencialmente, capturar cerca de 1 megatonelada de CO2 por ano. Ou seja, a título de exercício só, para conseguirmos capturar todo o CO2 que queimamos atualmente e mandamos para a atmosfera, tínhamos que ter 40 mil centrais destas. Okay? Só para ter aqui mais ou menos uma noção. Eu não estou a dizer que isto é fazível ou viável, estou a dizer que isto é apenas um exercício. Ou das duas uma, ou deixamos de emitir tanto, ou realmente temos que arranjar formas de capturar todo o CO2 que colocamos na atmosfera para evitar. Outra opção seria realmente plantarmos aqui árvores. As árvores realmente foi a forma inteligente que a natureza arranjou de capturar o CO2, não é? Mas realmente a fotossíntese, a eficiência com que capta a energia solar é apenas de 1 a 2%. Okay? A eficiência média, isto depende realmente de espécie. E pronto, se assumimos que uma árvore em média consome 25 kg por ano, né, uma árvore média grande, não é? Permitirá para capturarmos todas as emissões que emitimos por ano na atualidade, tínhamos que plantar 160 bilhões de árvores para capturar todo o CO2 e para termos aqui um balanço neutro. Outra forma realmente de capturar é realmente na forma que eu vos mostrei, que é um sistema muito mais eficiente que a árvore, não é? Permite realmente capturar aqui o CO2 que existe na atmosfera, ou que podemos realmente colocar esse sistema junto a centrais de cimenteiras que têm 30% de concentração de CO2, e aí temos um CO2 mais concentrado, então este sistema consegue produzir capturar CO2 inorgânico de uma forma mais rápida. Este CO2, o que é que podemos fazer? Podemos combiná-lo com hidrogênio verde, produzido da eletrólise, e podemos fazer combustíveis sintéticos. Estes combustíveis sintéticos podem ir para onde numa fase inicial ou transitória. Podemos colocá-lo em barcos, podemos colocá-lo em aviões, podemos colocá-lo em setores em que é mais difícil, o peso e o volume são importantes para armazenar energia. Nomeadamente os aviões, a forma líquida dos combustíveis é uma forma extremamente eficiente de compactar energia. Então, os combustíveis sintéticos, numa primeira fase, realmente podem ter aqui um papel interessante para ajudar a descarbonizar. É nesta perspectiva que eu apresento aqui este slide. E os combustíveis sintéticos, para além disso, emitem entre cerca de 70% a 90% menos emissões que os combustíveis atuais, não é? Porque parte da energia do processo vem essencialmente ali das energias renováveis. E estamos a fazer isto de uma forma acelerada. Existem várias centrais a demonstrar este tipo de princípio. Por exemplo, aqui na Suíça, em Climeworks, temos uma estação que realmente captura o CO2 da atmosfera
que ainda tem um preço elevado, 600 euros a tonelada é realmente um preço muito elevado, mas não deixa de ser interessante e que promete eventualmente chegar aos 90 euros por tonelada este tipo de sistemas. Em Santa Cruz temos aqui a Prometeus, que promete fazer os combustíveis sintéticos, também com a captura do CO2, para alimentar alguns veículos de combustão interna que temos, não é? E que se calhar vamos continuar a ter durante dezenas de anos, mas vamos alimentá-los com um combustível sintético menos, que consigamos produzir e conseguimos também capturar esse CO2. Okay? É uma perspectiva aqui completamente diferente. O que eu vos mostro nestes gráficos é a evolução do preço de CO2 aqui na União Europeia, que até 2018 os preços rondavam aí os 7 euros a tonelada, não era quase nada, todas as indústrias conseguiam pagar esta penalidade e realmente aqui o preço do CO2 realmente pode ser aqui o grande vetor diferenciador do prato, que ajudará a equilibrar o prato da balança. Em 2001 os preços do CO2 chegaram a 40 euros a tonelada e atualmente estão a cerca de 60 euros a tonelada. Estima-se que no próximo ano poderão atingir os cerca dos 110 euros a tonelada. Então, aqui realmente o preço de CO2 realmente pode ser aqui um instrumento importante no sentido de pressionar na direção da descarbonização da economia. Isto são os preços, essencialmente, o preço do gás natural doméstico em Portugal, com taxas e com IVA, não é? Preços esses que provavelmente também vão subir graças a todo este aumento da energia do mercado internacional. A indústria é a mesma coisa. Temos aqui também umas grandes perspectivas de subida, não é? Apesar de haver mecanismos de estabilização. No que diz respeito aqui à eletrólise, a eletrólise é importante, e eu refiro este slide já em noutras apresentações, porque a eletrólise não é nada de novo. A eletrólise teve um domínio durante 40 anos, da década de 20, da década de 60. A eletrólise era o processo principal para produzir hidrogênio. Isto é histórico, é possível verificar nos livros de história que isto assim aconteceu. Anterior à eletrólise tínhamos a gasificação do carvão, que é um processo que ainda utilizamos na atualidade. Juntamos vapor de água com carvão e fazíamos o hidrogênio na década desde 1800 a 1920. A eletrólise era um processo mais limpo, não é? Se utilizarmos energia hidroelétrica, pronto, acaba por não ter qualquer emissões associadas, se não falarmos dos materiais de construção da barragem, não é? A partir da década de 50, passámos a ter aqui o preço do gás natural caiu bastante, então o steam reforming passou a ser o processo principal e mais barato para produzir hidrogênio a partir da década de 50. Então a eletrólise foi um bocado, perdeu a competitividade para o gás natural graças ao custo do preço do gás natural. Agora, com o aumento dos preços do carbono, isto vai equilibrar aqui os pratos da balança entre o gás steam reforming e eletrólise, de modo a que fiquem outra vez numa escala mais competitiva e mais igualitária. Okay? Isto são aqui imagens históricas, aqui de uma central aqui na Noruega. Temos aqui duas centrais na Noruega, em que realmente temos aqui pavilhões cheios com grandes capacidades produtivas. Aqui, por exemplo, esta central tinha um consumo de 1130 megawatts e tinha esta capacidade de produção de hidrogênio. Cá para Portugal e para países em que isto é benéfico, é fácil de implementar, realmente o solar, colocar o vento offshore, o vento onshore, fazer o repowering de sítios que já temos lá as torres colocadas, só temos que alterar essencialmente a nacelle e o tamanho dos geradores, não é? Então, colocar aerogeradores em sítios muito produtivos, com muito vento, também é capaz de ser uma excelente ideia, e transformar essa eletricidade excedente ou não em hidrogênio para consumir mais tarde e para incorporar nas tubagens de gás natural. Okay? Eletricidade, corrente contínua, e produzimos a água nos seus constituintes. Podemos utilizar também realmente painéis fotovoltaicos em barragens. Existem empresas que estão a fazer isto, por exemplo, no Alqueva, não é? Painéis flutuantes que permitem fazer bombagem, permitem criar todo o ecossistema de produção e armazenamento de energia. Esta imagem é uma imagem realmente recente, que saiu aqui de um relatório da EIA deste mês, que mostra qual é o custo de produção do hidrogênio a partir de sistemas híbridos, solares e fotovoltaicos eólicos, ou seja, que é combinando solar com o fotovoltaico, o solar com o eólico. Em 2030, quais vão ser os melhores locais do mundo onde conseguimos produzir o hidrogênio verde a um custo mais baixo. E como é possível ver aqui neste mapa, realmente há aqui regiões mais avermelhadas onde o custo eventualmente vai ser mais competitivo para produzir o hidrogênio verde
para alimentar a energia mundial. Okay? As zonas com menos vento e com menos sol, obviamente, têm menos competitividade, e zonas com mais sol e com um número de horas solares têm maior competitividade. E realmente Portugal e Espanha estão aqui realmente bem posicionados aqui no contexto europeu. Eu fiz aqui também um pequeno exercício. Aqui, os números que vêm aqui nesta imagem são dados do INE. Isto são os dados, é a quantidade de hidrogênio e oxigênio produzidos anualmente em Portugal. Okay? Aqui a laranja temos a quantidade de hidrogênio. E em 2019 foram produzidos 214 mil toneladas. 214 mil toneladas de hidrogênio e 232 mil toneladas de oxigênio. O oxigênio é utilizado na indústria dos gases médicos, nos hospitais, na indústria, na eletrónica, o hidrogênio nos refinarias, metanol e polímeros, como já vimos. Então, o que eu fiz foi, ora, para esta produção de hidrogênio, que já temos atualmente, está instalada, que não é verde, não é? Teremos que a tornar verde. Se quiséssemos substituir todos os veículos portugueses, não é? Isto é apenas um exercício, por pilhas de combustível, qual era a capacidade que tínhamos que aumentar? Tínhamos que aumentar a capacidade atual 4 vezes. Ou seja, ainda o hidrogênio que já produzimos para a indústria tinha que ser aumentado 4 vezes para alimentar todos os veículos presentes em Portugal, okay? Que são cerca de 5 milhões de veículos. No que diz respeito aqui ao retorno das receitas, as receitas, se vendemos o hidrogênio a 1 euro o quilo, e o oxigênio e até 2,5 euros o quilo, que será talvez um valor um bocadinho otimista, não é? Por exemplo, o oxigênio médico é vendido para aí entre 60 e 1 euro o quilo, é? Mas mesmo assim, o que demonstra que com estas quantidades de gases produzidos, há aqui umas receitas super interessantes por via dos dois gases. Ou seja, transformar eletricidade renovável em gases gera receitas muito interessantes para uma economia que já existe estabelecida e que potencialmente vai crescer em torno da mobilidade. No que diz respeito aqui aos custos de taxa de propriedade de um caminhão, o custo por quilómetro das várias formas de locomover o caminhão, de armazenamento, isto é o diesel, como é que se espera que ele vai evoluir ao longo dos anos? Com as taxas carbónicas, como elas estão a aumentar, eventualmente esta curva vai ser muito mais abrupta, aqui do diesel, então vai crescer muito mais via taxas carbónicas. As baterias realmente são também uma forma muito eficiente de alimentar os caminhões, né, que terão eventualmente algum peso em caminhões aí que façam 200 até 300 km por dia, né, então as baterias também terão alguma influência. Mas realmente o hidrogênio em pilhas de combustível em caminhões é o que é mais parecido com o que atualmente existe. Pode não ter a eficiência que têm as baterias, mas em termos de tempo de abastecimento, de operar em climas muito quentes e muito frios, acaba por ser muito mais versátil e muito mais disruptivo. O tempo de abastecimento de 5 minutos é imbatível, não é? Mesmo que tenhamos estações rápidas de abastecimento, haverá alguma dificuldade para ter... Se carregássemos todos os carros, imaginando, tínhamos todos os carros elétricos a baterias, se carregássemos todos os carros quando chegássemos a casa, íamos ter um pico de consumo e provavelmente íamos ter uma grande instabilidade de rede se isso acontecesse. Então, ter várias opções de escolha, baterias, pilhas de combustível e até mesmo metano, biometano, para alimentar a mobilidade, realmente pode ser uma via muito interessante explorar todas estes caminhos. O custo total de proprietário dos combustíveis, que é para os caminhões, isto é o cenário atual que temos. Temos aqui o diesel, temos aqui os custos das pilhas de combustível, que ainda são mais elevados, o custo por quilómetro, temos aqui os custos das baterias, não é? Em que aqui a infraestrutura, se tiver elevada utilização ou baixa utilização, os valores andarão aqui, ela por ela. Não é? Aqui será num cenário de 9 anos, daqui a 9 anos, isto será o que se espera que vai acontecer. Mesmo que substituímos o diesel por combustíveis sintéticos, né? Mesmo assim, é muito provável que as pilhas de combustíveis, as baterias, sejam mais competitivas por custo por quilómetro do que realmente o hidrogênio convertido em combustível sintético. Mas é uma via também que deve ser estudada e desenvolvida, né? Para termos várias opções de escolha. E claramente em 2050 o que se espera é que realmente as pilhas e as baterias sejam soluções muito económicas em termos de custo por quilómetro. No que diz respeito à aviação, que é um setor muito difícil de descarbonizar, isto aqui é o querosene sem qualquer taxas, esta curva é o querosene com taxas de carbono, isto é o custo por lugar, por quilómetro, né? Com as taxas de CO2, eventualmente, com os valores atuais, não será esta subida assim, mas será eventualmente assim. Okay?
Isto aqui são os combustíveis sintéticos que podemos colocar nos aviões, que eventualmente vai ser a forma mais competitiva de viajarmos de avião, via combustíveis sintéticos derivados do hidrogênio, ou então o hidrogênio, realmente o hidrogênio liquefeito também é outra via que as companhias aéreas estão a ponderar. Okay? Então, realmente pode não ser tão competitivo devido à compactação, mas é talvez a forma mais leve. Mas todos estes aspectos devem ser estudados e ser desenvolvidos para saber na prática qual vai ser o que funciona melhor. Aqui nesta imagem eu mostro-vos aqui também um dado recente, são a quantidade de companhias e qual é a capacidade anual de produzir pilhas de combustível para o setor automóvel entre 2020 e 30, aqui das várias marcas. Okay? Temos aqui Hyundai, a Toyota, a One, temos a Cibio, temos a Fusion, pronto, temos aqui e muitas outras que vão ter um papel muito importante aqui para produzir pilhas para alimentar a mobilidade. Aqui nesta tabela tem todos os anúncios de indústria de transportes com pilhas de combustível, a BMW já agora, a Great Wall, a chinesa, a Toyota, a River Simple, a Stellantis, a Renault, a Plug Power, pronto, temos a Daimler, a Nikola, a MAN, a Aizen, a Hyundai, a Daimler e a Volvo. Pronto, temos aqui uma série de, quer para veículos leves, quer para autocarros, quer para caminhões de longa distância, não é? Que realmente o tempo de abastecimento é crítico. Temos aqui uma série de players que estão realmente a investir neste setor dos transportes. No que diz respeito aqui, ainda voltando aos aviões, muitos dos aviões, a distância, 90% dos aviões, a distância máxima é para aí 4.000 km. Né? Os longos cursos são uma pequena quantidade. Os 12.000 km são apenas aí 10% da fatia. Então, realmente, temos que desenvolver aviões aqui para... Então, aqui se colocarmos pilhas de combustível, conseguimos ter aqui aviões para uma frota, para um mercado de 30% dos aviões que temos atualmente, e até 1.500, 2.000 km. Para a combustão, conseguimos ter realmente aqui uma autonomia mais longa, não é? E os combustíveis sintéticos podemos ter realmente uma cobertura de todo o tipo de aviões que temos presentes aqui em função da distância. No que diz respeito a Portugal, o hidrogênio e o oxigênio podem ser incorporados aqui nas refinarias, no amoníaco, no metanol. Podemos utilizar, temos aqui esta camada em vários pontos onde podem ser desenvolvidas indústrias em torno deste setor, a indústria química. Podemos até empacotar o oxigênio, o amoníaco e o metanol, transformar energias renováveis nestes vetores, nestas matérias-primas, commodities, e podemos consumi-las internamente, como podemos exportá-las via marítima ou via férrea. O oxigênio e o hidrogênio poderão ter um papel muito importante para descarbonizar uma série de indústrias, que são indústrias que não conseguem ser eletrificadas, como as metalúrgicas, vidreiras, pasta de papel. Temos aqui uma série de setores que dificilmente temos que utilizar sempre combustão interna, não é? Ou oxicombustão para conseguir realmente atingir estes objetivos. Os hospitais, temos hospitais espalhados por todo o país e é sabido qual é o consumo de cama per capita de oxigênio. Não é? Quanto mais camas temos, maior o consumo anual. Então, em zonas mais densamente populadas, há maior consumo de oxigênio. É aqui quase uma constatação direta. As hectares, se utilizarmos o oxigênio, quer o hidrogênio em hectares, podemos eventualmente usar o oxigênio com um oxidante forte e tratar mais rapidamente as nossas águas residuais, em vez de apenas oxigená-lo com oxigênio do ar. Para a mobilidade, temos aqui a geração eólica, temos aqui a fotovoltaica, a camada de produção fotovoltaica, eólica, as mini-hídricas não aparecem aqui, mas são muito relevantes, e as hídricas também, as grandes hídricas. Então aqui em Portugal temos aqui vários pontos, então intersetando todos estes interesses, temos aqui zonas de grande interesse de implementar este tipo de indústrias. Aqui esta figura também mostra sempre, há várias formas de calcular, mas isto é apenas com esta equação, apenas quero demonstrar quais são os 5 fatores mais importantes para definir qual é o custo real do hidrogênio verde no final. O custo da eletricidade tem um peso muito importante, ok? Então o custo da eletricidade tem um peso elevado. O custo do eletrolisador é dividido por 10 anos, que é mais ou menos o tempo de duração do eletrolisador em contínuo. O número de horas que o eletrolisador opera por ano entra aqui neste fator, que também é um peso relevante. Quanto maior o número de horas, mais baixo é o custo. A eficiência, este é o poder calorífico inferior, e há muita confusão acerca disto.
Há quem use aqui o poder calorífico superior, mas neste caso não se aplica, porque o hidrogênio pode não ser para combustão. Pode ser para utilizar em pilhas de combustível ou como gás redutor, e não faz sentido utilizar aqui o poder calorífico superior aqui no fator de eficiência. A eficiência do eletrolisador andará em volta aí dos tornos de 60% a 70%, que não evoluirá muito nos próximos 100 anos. A eficiência é o que é. Uma fatia é gás, outra fatia é calor libertado, que pode ser usado ou não. É um calor que é libertado a cerca de 80 graus, nos eletrolisadores alcalinos. E aqui a grande diferença é realmente aqui a receita. Uma coisa é mandarmos oxigênio para o ar e oxigenar a atmosfera. Outra coisa é olhar para as indústrias que consomem e vendê-lo a essas indústrias que consomem, criando valorização de processo. Okay? Então, estes são essencialmente aqui os grandes fatores que vão influenciar o custo do hidrogênio. Pronto, há quem fale também até o custo da água, quanto é que custa de desmineralizar a água. São custos também que têm que ser ponderados, mas são custos insignificantes face a todos estes 5 fatores. O custo de compressão também é um custo, um compressor médio tem uma eficiência de um compressor de líquidos iónicos, tem uma eficiência aí de 93%, consegue comprimir o hidrogênio desde a pressão atmosférica a 1000 bar. Então, são eficiências que também têm que ser tidas em conta, não é? O custo do armazenamento também é um custo que tem que ser tido em conta, mas essencialmente estes são os fatores mais influentes nas análises de sensibilidade que vão ter maior relevância para fazer aqui os cálculos. No que diz respeito aqui ao... Pronto, eu, depois a título disto, pego naquela equação e faço aqui um exercício que qualquer um de vós pode fazer, em que vocês têm aqui o custo de eletricidade renovável. Eu fiz aqui o exercício do custo da energia solar renovável, que vai decrescer ao longo dos anos. Não é? Aqui faço o exercício só para 2.100 horas por ano. Não é? Podemos eventualmente também utilizar outro tipo utilizar os eletrolisadores durante mais tempo. A eficiência será de 70% e o capex de 900 euros o quilowatt. Okay? Então, aplicando aquela equação e o custo de eletricidade variável que vai evoluir ao longo dos próximos 30 anos, isto é o custo do hidrogênio que se espera. Ora, na primeira curva, o que é que eu faço? Mando o oxigênio fora e não vendo, então isto é o custo expectável que eu tenho para o meu hidrogênio obtido. Se começar a valorizar esse oxigênio, vendê-lo à indústria, começo a ter logo valores quase perto de zero. Se vender o oxigênio 1 euro o quilo em média, todos os setores passa a ter valores negativos. Quer dizer, para além de ficar com hidrogênio como combustível, ainda fico com receita via venda do oxigênio. Então, o que eu quero demonstrar é que realmente é extremamente importante valorizar também o oxigênio e incorporá-lo na economia real. Okay? Então, o oxigênio tem também aqui um papel muito importante para fazer baixar aqui o custo. As várias agências não consideram que o oxigênio nem o hidrogênio por questões de simplificação de cálculos. Mas eu já comecei a ver alguns artigos em que isso já é considerado, tal como eu faço. Para finalizar, eu gostaria de mostrar também aqui o custo nivelado do hidrogênio, aqui da produção das tecnologias em 2000 e quais são os cenários, se tivéssemos aqui um cenário de emissões líquidas zero em 2030 e 2050. Ora, o gás natural, isto são os preços atuais, o custo do hidrogênio produzido a partir do gás natural, sem captura. Okay? Isto, nos próximos anos, é com o aumento das taxas carbónicas em que este custo vai subir inevitavelmente. Se capturarmos, temos aqui uma subida ligeira, que há aqui uma penalização no processo de captura. O carvão, devido às taxas carbónicas, irá sempre aumentar e vai se tornar muito pouco competitivo fazer hidrogênio a partir da gasificação de carvão. Okay? Apesar de ser barato poluir, não é? Como vemos aqui, mas com o aumento das taxas, isto vai deixar de compensar. E aqui é o carvão, este processo com a captura do CO2, também, e com a penalidade energética que isto poderá trazer. Aqui é o custo de produção do hidrogênio a partir das renováveis, tal como as coisas estão na atualidade, e com a falta de escala dos eletrolisadores, não é? Isto é assim que se esperam que venham ficar nos próximos anos, entre os 4. E cá está, aqui não estão incorporados a receita do oxigênio que eu vos falei na equação anterior. Se valorizar o oxigênio, todos estes cálculos, todas estas linhas descerão aqui para baixo. O que eu vos mostro aqui são as várias estações de enchimento de hidrogênio que já existem na Europa. A verde, aqui as amarelas são as planeadas, a cinzento são as que já tiveram em projetos de demonstração no passado e que não existem mais. E aqui é a nova estação de abastecimento de hidrogênio que existe em Cascais, foi implementada pela Câmara Municipal de Cascais.
e realmente há que começar a fazer as primeiras para ver o quanto é vantajoso realmente o hidrogênio pode constituir para a mobilidade e até mesmo para incorporar na nossa cadeia de valor energético. Aqui são todas as estações de abastecimento que existem nos vários países, não são assim tantas. Atualmente temos cerca de 500 em todo o mundo. Okay? Isto aqui é a razão entre pilhas de combustível em veículos e estações de abastecimento, em que na Coreia tem cerca de 200 veículos por cada estação de abastecimento. Okay? Então, há aqui realmente países, tanto os Estados Unidos, que investiram durante muitos anos e que depois, na administração anterior, abandonaram o investimento e que estão a voltar novamente a apostar na economia do hidrogênio. E aqui termino aqui com esta imagem da estação de abastecimento que foi implementada pela PRF, em Cascais, que é uma estação movível, bastante flexível, que permite abastecer aqui os autocarros da Caetano Bus, que a Câmara de Cascais adquiriu, e eu acredito que atrás desta autarquia vão outras seguir aqui o mesmo exemplo. Para terminar, uma vez que o hidrogênio é realmente indispensável, e vamos necessitar dele para sempre, é realmente uma certeza absoluta, só por isso vamos fazê-lo verde e pronto, e assim me despeço. Eu não sei se estou aberto aqui para algumas questões ou para aspectos daqui da minha apresentação que possam não ter ficado tão bem esclarecidos, e pronto, que eu peço ao público se teria algumas questões que gostaria de ver respondidas. Ok? Professor, muito obrigado pela apresentação. Foi literalmente uma aula de hidrogênio verde para todos nós. E agora que abrimos o momento para perguntas, temos algumas perguntas aqui no chat que eu vou ler para o senhor, tá bem? Ok, muito bem, vamos a elas. A primeira pergunta é da Eliana. Ela pergunta se é possível gerar hidrogênio por eletrólise de água salgada e assim dessalinizar a água do mar, pois a água doce é escassa. O que o professor vê nesse sentido? Há muita gente a desenvolver eletrólise com água salgada direta. Ou seja, o que é que se produz quando fazemos eletrólise? Qualquer um de vocês consegue fazer isso em um laboratório com uma fonte de alimentação. Mergulham 2 elétrodos em água salgada. Num dos elétrodos sai hidrogênio, saem bolhas de hidrogênio, e no outro saem bolhas de cloro. Ora, o gás de cloro é um gás extremamente tóxico, mas que realmente é interessante para incorporar em processos para produzir o PVC, o policloreto de vinilo, ou seja, podemos realmente fazer eletrólise de água do mar e aproveitar os produtos da reação para fazer outro tipo de constituintes, né, componentes. Mas é muito mais, eu penso que é mais competitivo, mas há várias áreas de estudo, há várias pessoas a estudar diferentes abordagens. Eu acredito que é mais competitivo desalinizar a água do mar com osmose reversa, que é talvez o processo mais competitivo da atualidade, em termos de custo, em termos de simplicidade. Usar membranas para separar a água e o custo por metro cúbico é cerca investimos em termos de energia cerca de 4,5 kW. Ora, para desalinizar cerca de 1 metro cúbico. Ou seja, no âmbito da eletrólise, 1 metro cúbico, em termos de consumo do eletrolisador, tem um peso energético de cerca de 1% no peso total da eletrólise. Ok? Então, colocando eletrolisadores junto ao mar e fazer a desalinização com osmose reversa, e a seguir pegar nessa água e eletrolizá-la, eu acredito que é capaz de ser o processo mais simples. Mas nunca devemos sempre ter a mente aberta a várias possibilidades que existem e que são possíveis de modo a fazer essa eletrólise. Professor, temos a outra pergunta aqui também do Tiago Curado, que ele pergunta como será resolvida toda a questão da rota marítima que tanto afeta o nosso ambiente com a questão do hidrogênio verde. Como o professor pensa que isso pode ser solucionado? Ou seja, produzir o hidrogênio e transportá-lo, mas pelo que eu percebi, neste caso não será o hidrogênio, mas será os combustíveis fósseis que atualmente usamos na mobilidade mundial nos barcos, não é? Como é que podemos substituir os combustíveis fósseis pelo hidrogênio ou um derivado do hidrogênio que faça o mesmo, não é? Eu penso que a questão se calhar é mais neste âmbito. Eu penso que a via dos combustíveis sintéticos é uma boa via. Pegarmos em hidrogênio, fazer captura de CO2, fazer metanol ou dimetiléter, ou produzir mesmo amoníaco, queimar o amoníaco diretamente em motores de combustão interna em barcos ou motores de combustão interna em veículos que já existem e fazer um
uma combustão de amoníaco, metanol, uma combustão de vários combustíveis, de modo a conseguir locomover os barcos. Eu acredito que é capaz de ser a via mais economicamente mais competitiva. Porquê? Porque não podemos estar a mudar os barcos todos de repente, então há que fazer aqui um retrofit, uma requalificação dos barcos que temos numa primeira fase, e depois, quando os barcos forem sendo substituídos gradualmente ao longo do tempo, se vão realmente substituindo por barcos mais eficientes e menos descarbonizados. Mas numa primeira fase, eu acredito, por exemplo, no setor marítimo, os combustíveis sintéticos têm aqui um grande futuro. Okay? Até mesmo colocar em barcos de motores de combustão interna de barcos, colocar butano e propano, acho que também não é completamente despropositado. Ou até mesmo metano. Há várias abordagens possíveis numa primeira fase e numa segunda fase, talvez evoluir para os combustíveis sintéticos feitos com hidrogênio. Temos uma outra pergunta aqui também do Joel Filho, que ele pergunta sobre a questão do armazenamento do hidrogênio na utilização de larga escala, que é um problema a ser resolvido em larga utilização, e ele gostaria de saber quais são as atuais perspectivas ou soluções sobre essa questão. O armazenamento do hidrogênio em larga escala, a forma mais competitiva e mais barata é aquela que utilizamos cavernas de sal, que são estanques e que podemos utilizá-las tal como fazemos no outro setor, para armazenar gás natural e CO2. É a forma mais competitiva de fazer, utilizamos o reservatório que já está feito pela natureza e que conhecemos bem e armazenamos aí o hidrogênio. A menos competitiva, mas que se calhar é capaz de ser que tem mais futuro, é realmente fazer os combustíveis sintéticos a partir do hidrogênio. Liquefazer e comprimir o hidrogênio é interessante para poderá ser interessante para certos setores. Por exemplo, a aviação, o hidrogênio liquefeito poderá ter futuro. Não é? O hidrogênio comprimido certamente vai dominar eventualmente os transportes. Não é? Mas realmente fazer muito armazenamento nas estações de abastecimento é capaz de não ser uma coisa muito interessante e competitiva economicamente. O que vai ser competitivo é a pessoa dimensionar uma estação de abastecimento para produzir uma quantidade de X de hidrogênio por dia, em função da procura dos veículos, mas a grande vantagem é que se o eletrolisador estiver na estação de abastecimento, a pessoa desliga o eletrolisador da ficha, deixa de produzir. Quando vêm veículos, liga o eletrolisador à ficha, usando a rede elétrica, e produz o hidrogênio em função da procura. Então, o armazenamento pode ser crítico em alguns setores, mas noutros pode ser simplificado, devido à grande versatilidade do hidrogênio e da eletrólise. Também temos uma outra pergunta aqui, que é do Gilberto Maris, que ele pergunta o seguinte: qual a vantagem de gerar o hidrogênio junto das torres eólicas offshore em detrimento de ser gerado onshore? Existe alguma vantagem? Pronto, há vantagens e desvantagens. Eu tive até 2 alunos que fizeram as teses de mestrado em torno disso, em colaboração com a EDP. As teses estão disponíveis no site do técnico. Realmente há aqui aspectos de custos de transporte. E muitos dos estudos que eles fizeram era estudar as plataformas flutuantes, em que produzir eletricidade. Os ventos marinhos são muito mais energéticos e constantes, então são mais produtivas as torres, os aerogeradores no mar, não é? Relativamente à terra. Mas, por outro lado, é toda aquela logística, todo o ambiente corrosivo do mar e as dificuldades de operação e manutenção. Mas o que eles estudaram essencialmente era o que é que compensava mais, era produzir na própria plataforma e transmitir por barcos, por pipelines para terra, ou até mesmo atracar barcos à plataforma. O que é que ficaria mais interessante? Mas eu acredito que, por exemplo, em alguns países como a Grã-Bretanha, e se está a preparar a fazer isso, é colocar plataformas offshore em torno da Grã-Bretanha, justamente para produzir, como tem ventos muito energéticos, para produzir toda a energia, e assim não estão a ter os aerogeradores em terreno útil, digamos assim. Então pode realmente ser interessante colocar no mar, mas é sempre necessário fazer os cálculos, ver qual é a via mais viável, né? Porque há aqui grandes... Transportar energia, comparando a energia que pode ser transportada por cabo elétrico e por pipeline, o pipeline consegue transportar em termos energéticos até 10 vezes mais. Não é? Mas depende sempre, e os projetos têm que ser sempre vistos caso a caso. Okay? Qual é o tamanho da distância da plataforma com a terra, até mesmo construir uma infraestrutura de pipelines tem um custo considerável, enquanto a instalação elétrica já está implementada, teria apenas que ser reforçada. Pronto, todos esses cálculos têm que ser feitos
e tem que ser estudado isto em detalhe para ver o que é que pode ser mais competitivo, não é? Não há aqui uma solução eventualmente única. Pois, obrigado, professor, por responder. E temos mais uma aqui do Daniel Lúcio, que ele pergunta sobre o sistema de hidrogênio ser usado como uma fonte de energia no lugar das baterias, que dado que o custo das baterias ainda encarece muito os sistemas híbridos, quando falamos em forma de armazenamento, o professor entende que o hidrogênio verde poderia substituir as baterias como forma de armazenamento, ou ainda é muito cedo falar disso? Foi aquilo que eu vos mostrei naquele slide que tem lá atrás. Por exemplo, se colocarmos para o armazenamento de uma casa que tem painéis fotovoltaicos para armazenar durante o dia, para consumir durante a noite, eu acredito que nesta fase inicial as baterias serão mais competitivas porque o sistema na globalidade é mais eficiente. Não é? Estamos a transformar fotões em eletricidade e armazenamos de uma forma eletroquímica nas baterias. Não é? Depois a seguir consumimos, então do ponto de vista de eficiência, se calhar as baterias são mais eficientes. No que diz respeito à mobilidade, o hidrogênio é mais simples de abastecer e mais rápido. Não é? Depende sempre da aplicação. Em alguns casos, é mais interessante utilizar diretamente os eletrões, não vamos estar a acrescentar processos a um sistema que, se calhar, as baterias poderão haver no futuro alguns constrangimentos devido à escassez de alguns materiais críticos com que são feitas. Não é? Então, há aqui... vai depender de caso a caso, mas neste momento é mais eficiente armazenar a energia da forma de baterias, da forma de eletrões, de oxirredução direta dentro das baterias, não é? Mas não é impossível utilizar o tipo de soluções com pilhas de combustível para cogeração, principalmente para a indústria que consuma também calor, poderá ser sentido utilizar pilhas de combustível em vez de baterias. Vai depender também da aplicação. O Daniel, ele perguntou aqui agora, ele na verdade falou que a pergunta dele foi mais na produção de energia em larga escala, por exemplo, parques solares e eólicas de produção de 100 megawatts, 150 megawatts. Ok, pronto, nessa escala talvez as turbinas a gás sejam o mais competitivo e já existe um investimento feito, não é? Nós já temos turbinas a gás para queimar metano, então fazer a requalificação dessas turbinas para que consigam queimar metano e hidrogênio é capaz de ser uma boa ideia. Ou seja, em que temos aí, armazenamos energia durante um determinado período e depois, quando temos picos de procura, fazemos essa queima e as turbinas a gás conseguem entrar em operação de uma forma muito rápida e estar a produzir energia elétrica em larga escala. Pode fazer sentido nessa escala armazenar, mas é importante fazer sempre o cálculo do custo do armazenamento desse hidrogênio para produzir esse trabalho, okay? Esse trabalho elétrico. Há que fazer sempre esses cálculos. A forma mais barata de armazenar energia é sempre na bombagem reversa em barragens. Okay? Esse é um ponto que está assente. Agora, armazenar hidrogênio para turbinas a gás localmente para suprir os picos de procura pode ser também algo interessante. Okay? Mas se tivermos barragens com a bombagem reversa, eu penso que realmente as barragens são mais competitivas. Perfeito, professor. Vou deixar aqui, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, podem abrir vossos microfones e podemos fazer as perguntas ao professor. Okay. Já agora aproveito, boa tarde e obrigado pela apresentação, foi excelente. Nós temos uma infraestrutura para gás natural, não é? Que alimenta a indústria, todos os queimadores e por aí fora. Como é que vê a evolução futura dessa infraestrutura? Há alguma, se calhar uma pergunta um pouco idiota, mas é quase uma substituição direta do gás natural pelo hidrogênio em termos das indústrias? Exatamente. Ou necessita de muito retrofitting? Exatamente. Numa fase inicial, a pessoa tem que olhar sempre para os materiais que são utilizados em toda a infraestrutura do gás, não é? E tem que ver se há compatibilidade desses materiais com o hidrogênio. Não é? A estrutura dos pipelines que foram instalados a nível nacional de gás natural, eu penso que quase todos, em todas as secções, são compatíveis e os componentes que não são compatíveis deverão ser substituídos ou retrofitados. É possível, por exemplo, em certas secções em que o aço não é compatível, colocar mangas no interior e fazer colar com resinas epóxi essa manga pelo interior para evitar que o hidrogênio contacte internamente com o próprio material. Ou seja, o aço fornece o reforço do pipeline e o polímero permite a impermeabilidade, né, e o contacto com o hidrogênio. Pronto, há uma série de soluções nessa área que estão a ser desenvolvidas para, em vez de estarmos a duplicar a infraestrutura e estar a construir uma nova, está realmente a requalificar o que já temos. O que é sabido e dos estudos que existem e as normas sobre pipelines que existem
é possível substituir o gás natural entre 5% e 10% sem fazer praticamente alterações nenhumas nas infraestruturas que existem. Mas, ou seja, quem fornece, quem detém a capacidade de distribuição do gás nos pipelines tem que realmente ver que tipo de materiais é que utiliza e utilizar o hidrogênio e evitar que se importe metano acaba por ser uma excelente ideia, não é? Porque a infraestrutura está aí, está paga e pronto, e a pessoa começa a produzir e injetar em vários pontos da rede de modo a que faça isso de uma forma bem feita. Eu penso que será uma vantagem, sim. Não terá qualquer desvantagem. Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Podem abrir os mics, podem mandar aqui no chat também. Não? Tá bom, então. Então, vamos encerrar a Masterclass do professor Rui Costa Neto, que foi uma excelente Masterclass, muito conhecimento partilhado. Somos muito gratos por isso. E queremos que o senhor participe nos nossos eventos novamente no futuro. Agradecemos muito. E, antes de encerrarmos, eu gostaria de falar que às 14 horas nós teremos o painel de mobilidade elétrica. Então, peço, por favor, que quem está agora nessa sessão que regresse às 14 horas para a nossa próxima atividade, que é o painel de mobilidade elétrica, e também vou pedir ao Francisco para fazermos uma foto de todos nós aqui, e peço a todos que abram suas câmeras, se quiserem, para fazermos parte da foto oficial da nossa primeira atividade. Francisco, é com você. Bom, vamos lá, hein? No 3, vamos esperar o pessoal abrir. Quem não quiser, fique à vontade. É com você. Podemos ir? Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo professor. convite. Foi um enorme gosto estar convosco. Ok? Nós que agradecemos, professor. É um prazer poder ter a tua participação, poder ter a partilha dos teus conhecimentos de um assunto tão abrangente, tão importante, que é crucial para podermos atingir a sustentabilidade comum em todos os locais do mundo e fazermos um mundo melhor para as próximas gerações. Professor, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar consigo e contamos consigo para o nosso próximo evento, nossos próximos eventos futuros. E também gostava de agradecer os nossos apoiadores, mais uma vez, que são a Quebra-Tour, a Tamires Mourão Fisioterapia e o Dux Taberna Urbana. Nos vemos às 14 horas para quem for para a próxima atividade, tá bem? Muito obrigado a todos.